Olá, alunos! Hoje a gente começa mais uma aula no nosso canal do YouTube com resolução de exercícios, né? Resolução da aula, de exercícios da aula passada. Lembrando que na aula passada a gente estudou, né, a pressão absoluta, pressão hidrostática absoluta, tá? O total sobre um corpo mergulhado num líquido, né, dentro de um lago, tá? E a gente viu alguns exemplos de cálculo também e hoje vamos fazer dois exercícios para a gente reforçar mais, tá, o conteúdo de pressão absoluta. Primeiro exercício, eu estou perguntando qual é a pressão absoluta no fundo de um lago a uma profundidade de 25 metros. Tá? Guris, quando eu faço exercício, eu sempre gosto de fazer um desenho, tá? Que eu me oriento muito no desenho. Então eu vou fazer aqui um desenhozinho representando o meu lago, tá? Então eu vou representar meu lago e eu estou mergulhando aqui a uma profundidade de 25 metros, né? Que é o que está dizendo aí. E aí que tem água sobre mim. E aqui em cima está dizendo o problema aí que tem uma pressão atmosférica. Que essa pressão atmosférica é de 1 vezes 10 na 5 newtons metros quadrados. Tá? Então, beleza. O que a gente sabe? Que a pressão atmosférica ela vale a altura de 10 metros de água. Então aqui, ó, isso aqui também eu poderia trocar, que esse 1 vezes 10 na 5 aqui pode ser também 10 metros de quê? De água. Tá? Então essa questão aqui eu posso resolver ela teoricamente. Né? Que eu sei que a cada 10 metros vai acrescentar 1 na minha pressão. Então eu já saio com 1 aqui, ó. Se eu mergulhar, passar para 10 metros aqui, tá? Se eu passar para 10 metros, tá? Eu vou ter uma pressão. Se eu passar para 20 metros, eu vou ter outra pressão. E se eu passar para 25 metros, eu vou ter uma pressão que eu quero que vocês me digam quanto que vale aqui. Ah, essa é a pergunta. Aí eu deixo aqui, será que vocês já sabem a resposta, olhando na teoria, assim? Lembre que a cada 10 metros de água, a pressão acrescenta 1. Sair com 1 aqui, quando chega aqui fica quanto? Fica 2, quando chega aqui fica 2 vezes 10 no quê? Na 5, newtons metros quadrados. Quando chega aqui fica quanto? Quando chega em mais 10 metros fica quanto? Fica 3 vezes 10 na 5 newtons metros quadrados. E quando chega a 25? Quando chega a 25 é porque eu dou mais 5 metros. E 5 metros vale meia atmosférica. E quanto que é metade de 1? Metade de 1 é quanto? É 0,5. Então vai acrescentar mais 0,5 aqui no 3. Então, eu acho, se a gente for calcular aqui, a gente vai ter que achar aqui uma pressão total aqui, ó, de 3,5 vezes 10 na 5 newtons metros quadrados, porque 5 metros de água é meia atmosférica, é 1 dividido por 2. Então aqui, ó, mergulhou 10 metros, a pressão passou de 1 para 2. Mergulhou mais 10 metros, passou de 2 para 3. Mergulhou mais 5 metros, não vai ganhar 1, vai ficar 4 aqui, porque mergulhou 5 metros, mergulhou a metade, então vai ser a metade de 1. Metade de 1 é 0,5. 3 mais 0,5, 3,5. Vamos ver se a gente consegue calcular isso? Quem sabe na teoria, beleza, tá? Só tem que cuidar uma coisa. A pressão tem que ser 1 vezes 10 na 5, a gravidade tem que ser 10 e a densidade tem que ser 1 vezes 10 na 3, para valer essa teoria aqui. E vamos que o maluco lá peça para te calcular a pressão absoluta no lago lá na Bolívia, onde a pressão atmosférica é 0,7. Se a pressão atmosférica fosse 0,7, o que quer dizer isso? Que seria 7 metros o valor da pressão atmosférica. Aí não seria 10, aí ia de 7 em 7. Se a pressão atmosférica aqui fosse 0,7, ou seja, a pressão atmosférica lá no Peru, se ela é 0,7, ela consegue levantar a água até uma altura de 7 metros. As bombas lá no lugar onde a pressão é 0,7, por exemplo, não é 1. Tá? E se eu vou para um lugar onde a pressão, por exemplo, no Monte Everest, é 0,3 aqui, em cima do Monte Everest, uma bomba de aspiração consegue levantar água até
3 metros. Aí é de 3 em 3. Então tem que ter cuidado. Em 99% das questões de física, a pressão atmosférica é uma das questões. Aí pode fazer isso. Se não, a gente tem que calcular. Então vamos fazer a conta, até para aprender a calcular a coisa. Vamos lá. Pressão total, como é que a gente calcula? Pressão atmosférica mais densidade vezes gravidade vezes profundidade. Beleza? Aqui é a densidade do líquido. Pressão total. E a pressão atmosférica, que é 1 vezes 10 no quê? Na 5. A gente olhou as unidades, ver se estavam coerentes, ó. Metros, 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 tá tudo em metro, tá tudo em quilo, tá coerente, e a gente vai achar a resposta em newtons metros quadrados. Densidade do líquido, 1 vezes 10 na 3. Gravidade, 10. 10, quando eu escrevo 10, eu estou escrevendo a potência 10 na 1. Vezes, a profundidade é quanto? A profundidade que eu quero fazer a conta está aqui, ó. Que é 25 metros. Aqui, ó. Lembra que eu coloquei aqui, ó? 25 metros. Então, eu vou colocar que número aqui? 25. Então, minha pressão total vai ser quanto? 1 vezes 10 na 5, mais, vou multiplicar tudo aqui, 1 vezes 25 dá quanto? Primeiro eu multiplico os números, e depois eu multiplico a potência. 25, 10 na 3 com 10 na 1, na multiplicação de potência, guris, a gente tem que lembrar, a gente soma os expoentes. E aí vai ficar quanto aqui? Vai ficar 10 na 4, tá? Na multiplicação de potência eu somo os expoentes. Na divisão de potência eu diminuo os expoentes. Tá? O que eu posso? Eu posso somar o número 1 com o número 25 com os expoentes diferentes? Na matemática não aceita isso. Só posso somar os números aqui da frente da potência quando os expoentes estão iguais. Tá? Então aqui, ó, para mim somar 1 com 25 eu tenho que deixar os dois iguais. Sempre mexo no menor, me facilita. Sempre mexo no menor que facilita. Tá? A não ser que eu veja que mexendo no outro fica melhor. Mas em 99% das situações, mexendo no menor me ajuda. Então vai ser quanto? Então vai ser 1 vezes 10 na 5. Para passar esse cara aqui para 5, a vírgula dele está aqui, ó. Vai ter que deslocar. A vírgula vai ter que deslocar aqui para a esquerda, aqui, ó. Vai deslocar aqui para a esquerda, aqui. Quantas vezes? Uma. Aí vai ficar quanto? 2,5. Lembre que o número de vezes que a vírgula deslocou para a esquerda vai aumentar aqui, de vermelho, vai aumentar aqui. Eu desloquei uma vez, só aumenta só 1, que é o que eu preciso, para ficar igual. Ficou 10 na 5, e aí a minha pressão total vai ser 1 mais 2,5. 1 mais 2,5 dá 3,5 vezes 10 na 5 newtons metros quadrados. Deu a resposta que a gente já meio que resolveu na teoria. Eu não sei se vocês conseguiram me entender o que eu resolvi na teoria. Que de 10 em 10 vai acrescentando 1. No último passo que aumentou 5 metros, vai aumentar meio. Meio é 0,5. Mas aí tem que fazer o desenho, né? Então, se eu, André, vou pedir para os meus alunos do Emílio para me fazer essa conta aqui e eles me colocarem só a resposta, eu não vou aceitar. Vou querer que eles façam o desenho, vou querer que eles me digam que a pressão atmosférica é igual a 10 metros de água, que a cada 10 metros, aí ele vai ter que escrever, a cada 10 metros de água, a pressão vai aumentar de 1. Por isso que a resposta dá 3,5. Aí eu aceito, tá? Porque ele mostrou que sabe, não só chutou, tá? Vamos lá. O exercício número 2. Um mergulhador constata no medidor de seu pulso, né, um relógio de pulso com instrumento que mede a pressão, e que a pressão absoluta no seu corpo é de 1,6 vezes 10 na 5. Então aqui falou uma coisa, então a pressão total que atua nele aqui, ó, é de 1,6 vezes 10 na 5 newtons metros quadrados. Qual é a profundidade que o cara tá? Aí eu vou colocar aqui até aqui. Qual é a profundidade que ele tá? Então essa é a pergunta aqui, ó. Vou colocar aqui, qual é a profundidade que o cara está em metros? Aí deu alguns dados aqui, densidade do líquido 1 vezes 10 na 3, pressão atmosférica 1 vezes 10 na 5, e qual é a profundidade? Qual é a equação que tem profundidade, que a gente tem estudado?
A equação que tem profundidade é essa aqui, é pressão total igual a pressão atmosférica mais densidade do líquido vezes gravidade e de vermelho, não, de azul, a profundidade, que eu quero saber. A minha pressão total é quanto? É 1,6 vezes 10 na 5 igual a pressão atmosférica é 1 vezes 10 na 5 mais a densidade do líquido é 1 vezes 10 no que? Na 3 e a gravidade é 10 e a profundidade quer saber. Beleza? Eu não posso somar 1 vezes 10 na 5 com 1 vezes 10 na 3 porque tem uma variável aqui que eu quero saber. Não posso, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu teria que resolver isso aqui primeiro para depois somar com aquele ali. Então eu não posso somar isso aqui com esse aqui sem resolver isso aqui. Como não dá para resolver isso aqui porque aqui está a pergunta, eu vou ter que passar 1 vezes 10 na 5 para o outro lado com o sinal trocado. E aí vai ficar o que aqui? 1,6 vezes 10 no que? Na 5 menos 1 vezes 10 na 5 igual a 1 vezes 10 na 3 vezes 10 na 1, porque 10 é 10 na 1, vai ser quanto? 1 vezes 10 na 4, H, que é a profundidade. 1,6 menos 1, vamos achar um cantinho aqui, ó. 1,6 menos 1, né? Aí a vírgula do 1 está no final, é vírgula sobre vírgula. 6 menos 0 é 6, vírgula com vírgula é vírgula aqui. 1 menos 1 é 0. Então dá 0,6. Aqui deu quanto? 0,6 vezes 10 na 5. Por que eu pude diminuir os números aqui? Os expoentes estão iguais, lembram? Né? Quando eu diminuo potências, eu só posso diminuir se os expoentes estão iguais. Aí eu mantenho a potência e diminuo os números. Igual 1 vezes 10 na 4 H, que é a minha. Esse 4 ficou igual a cangalha. Cangalha é aquele que você bota em bicho, né? Roceiro. Bota no pescoço para não passar a cerca. Tá? Agora, o que eu vou fazer? 0,6 vezes 10 na 5 é igual a 1 vezes 10 na 4 vezes H. Então, nada me impede de eu colocar isso aqui aqui e isso aqui, porque um é igual ao outro. Então, não impede a ordem dos fatores. Para ficar bonitinha a minha conta, eu vou colocar H, 1 vezes 10 na 4H aqui na frente e o 0,6 vezes 10 na 5 do outro lado. Vou passar pelo lado de cá. Tá? Então, passando pelo lado de cá, para terminar a conta, vai ficar quanto? Vai ficar 1 vezes 10 na 4, H, igual a 0,6 vezes 10 na 5. Não sei se não ficou muito aqui, acho que vocês enxergam. Vou ter que deixar o meu H sozinho. Então, 1 vezes 10 na 4, que está multiplicando o H, vai passar para o outro lado fazendo o quê? Vai passar para o outro lado dividindo, vai ficar 0,6 vezes 10 no quê? Na 5, dividido por 1 vezes 10 na 4. Pessoal, na divisão aqui, ó, na divisão de potência, a gente divide os números, tá? E mantém a potência e diminui os expoentes. Então vai ficar quanto aqui, ó? 0,6 dividido por 1, pode pegar a calculadora, 0,6 por 1 é 0,6. Um número dividido por 1 é ele mesmo. Aqui, guris, ó, quando eu faço divisão de potência, eu mantenho a potência e diminuo os expoentes. Até vou colocar de vermelho aqui e vou copiar de novo aqui, só para você. Vou fazer 5 menos 4, ó. Este menos este. E aí vai dar quanto? Vai dar 0,6 vezes 10 na 1. Até vou abrir a porta aqui que tá calor. Vou abrir a porta aqui que tá calor. 0,6 vezes 10 na 1 é a mesma coisa que fazer 0,6 vezes 10, concorda comigo? Então aqui, ó, a minha profundidade vai ser 0,6 vezes 10, que vai ser quanto? 6 metros. Então, acabei de achar a profundidade que o mergulhador tá. 6 metros. Então, lembrando, na divisão de potência, eu mantenho a potência e diminuo os expoentes. Na multiplicação, eu mantenho a potência e somo os expoentes. Tem como achar isso aqui sem fazer conta? Você sabe que tem, né?
Só que é um pouquinho mais difícil porque tem número quebrado aqui. Eu já saberia a resposta da profundidade sem fazer conta, porque a conta é grande. E quem tem dificuldade, de repente, pode conseguir resolver na teoria. Então, para mostrar para vocês na teoria, eu vou apagar ali e vou tentar mostrar que nem eu mostrei aqui, ó. Achar aqueles 6 metros lá sem fazer esse monte de conta. Mas já vou avisar vocês. Para valer essa teoria, a pressão atmosférica tem que ser 1. 1 vezes 10 na 5 equivale a 10 metros de água. Uma altura de 10 metros de água. Se for no lugar onde a pressão atmosférica for maior ou menor, aí eu tenho que ser esperto para saber se a pressão atmosférica for, por exemplo, 0,6 aqui, ó, a altura que a água vai ser suspensa pela pressão atmosférica é de 6 metros, seria de 6 em 6. Mas como é 1 vezes 10 na 5, a pressão atmosférica consegue levantar 10 metros de água. Então ela vale 10 metros de água. Ah, porque pode, né, alguém pensar assim, mas ele tá explicando aí muito macete de cursinho e coisa, e os alunos vão fazer errado depois uma hora. Não, estou dizendo. A teoria, para resolver a teoria, ajuda muito. Mas tem que ter os valores corretos. Em 99% das questões, dá para fazer isso. Então, vamos lá. Para mim tentar resolver alguma coisa da teoria, eu tenho que fazer um desenho aqui, ó. Para mim conseguir enxergar. Tá, vou fazer o desenho. Aqui. Para mim fazer isso, eu tenho que afirmar que a pressão atmosférica, aqui, ó, é 1 vezes 10 na 5 newtons metros quadrados, que é igual a quê? A 10 metros de quê? Na verdade é 10,3, mas se arredonda sempre para 10. Só que o cara seja muito ruim lá que fizer a questão, que mande usar 10,3. Aí a profundidade vai de 10,3 a 10,3. Aí muda um pouquinho, mas tu consegue ver no chute lá e marcar correto. Tá, aqui em cima então, aqui ó, tá? A pressão tem esse valor aqui. O cara está mergulhando a profundidade aqui. Por exemplo assim, aqui, vamos dizer que aqui seja 10 metros. 10 metros de água. A profundidade. E ele está mergulhando aqui, ó. Ele está mergulhando aqui, a profundidade maior que 10 metros. E exatamente aqui embaixo, a pressão total dele, que foi o que ele me informou, é 1,6 vezes 10 na 5. Foi só o que ele me informou. Tá? Que aqui embaixo, nesse lugar aqui, a pressão é 1,6. O que eu sei? Que lá em cima, quando começa, a pressão vale 1. Mais 10 metros, ela vai valer quanto? Ela vai valer... Mais 10 metros, ela vai valer... 1,6. Não, então o meu desenho está errado aqui. É errado. Aí, já tava rateando aqui. Não, tá errado. Tá errado aqui. Não direito. A pressão dele vale 1,6. Então, em algum lugar aqui, ó. Algum lugar aqui. Por que eu estava fazendo errado? Porque eu já sabia a resposta lá também. Exatamente aqui, ó. A minha pressão total, ele me informou que é 1,6 vezes 10 na 5 newtons metros quadrados. E eu não sei que lugar é este. O que eu sei? Que antes dele pular na água, a pressão dele valia 1. Ele pulou na água, passou a ser 1,6. E o que eu sei de certeza é que se aqui embaixo, ó, em algum lugar embaixo, a 10 metros de profundidade, a pressão é 2. A pressão 2 vezes 10 na 5 newtons metros quadrados é maior que 1,6. Então, o 2 vezes 10 na 5 vai dar uma profundidade maior que 1,6. Concorda comigo? Então, aqui, ó, a uma profundidade de 10 metros, ó, a pressão vai ser 2 vezes 10 na 5, que vai ser um lugar mais fundo que o ponto que está 1,6. Então, aonde que eu quero chegar para achar a minha resposta lá de 6 metros? Se a 10 metros de profundidade a pressão dobra e passa a ser 2, e no lugar onde é que o nosso mergulhador aqui está, aqui, ó, o cara que está mergulhando aqui os bracinhos dele aqui, as perninhas, as nadadeiras aqui, as nadadeiras dele aqui. Aqui onde ele está mergulhando, a pressão vale 1,6.
Então ele está ao lugar um pouco mais raso do que 10 metros. Se fosse a 5 metros, seria quanto? Não aumentaria 1, depressão aumentaria 0,5. Mas se fosse a 5 metros, eu escreveria quanto aqui? Escreveria 1 vezes 10 a 5 mais 5 metros de água, vale o quê? Meia atmosférica. 1 vezes 10 dá 5 newtons metro quadrado. Ou seja, 5 metros de água. Se 10 metros de água vale 1 atmosférica, 5 metros de água vale 0,5. Então, a 5 metros estaria uma pressão de 1,5 vezes 10 a 5. Então, há uma pressão de 1,6, só pode ser quanto de profundidade? Só pode ser quanto? 6 metros. Tá? Aqui mais difícil de entender na teoria. Tá? É mais difícil. Tá? Lembra ali, eu já comecei meu raciocínio, fiz o desenho errado, já estava no raciocínio errado. Já estava pensando ao inverso. Né? Mas aí eu já vi e arrumei o meu desenho. Né? Se a 10 metros de profundidade, que é aqui embaixo, aqui, ó, que é exatamente aqui embaixo, aqui, ó, a 10 metros de profundidade, aqui, ó, a 10 metros de profundidade, tá? Que é exatamente aqui, ó, a 10 metros de profundidade, lá embaixo, lá, ó. Aí ficou esse 10 aqui, parece que o 10 é aqui, ó, esse de preto aqui. A 10 metros de profundidade, a pressão é 2 vezes 10 a 5, então, há uma profundidade de quanto vai ser 1,6? Vai ser um pouco menos do que 2. Então quer dizer o quê? A 5 metros a pressão é 1,5 vezes 10 a 5, então tem que ser mais que 1,5. Se é 1,6 só pode ser 6 metros. Tá? É mais chato de resolver na teoria, dá. Mas eu acho que talvez vocês não entenderam agora. Porque é muito, quando tem número com vírgula, coisa é mais difícil. Tá? Então é isso, né, pessoal? Acho que vamos parar meio por aqui. A gente resolveu bastante, né, conta aqui. Deu para relembrar a aula de hidrostática. Então, tudo de bom para vocês. Até a próxima aula nossa, tá? Onde vai ser o teorema de Steve. Um abração.